Consciência, compartilhando o tema eixo evolutivo, que apresenta os aspectos da experiência pessoal que caracterizam o reconhecimento de uma dimensão superior ao pensamento, propiciando alcançar ciclos evolutivos de estado de consciência, tendo como consequência uma qualidade progressiva no eixo experiencial, que é a nossa atuação autoconsciente. Temos aqui 9 slides apresentados sem pretender esgotar o assunto, apenas compartilhando estudos de autoconhecimento, né, que evidentemente vão além desta apresentação e tem a forma de um bate-papo informal. O material apresentado, neste caso os 9 slides, eles podem ser baixados em PDF, com o link que existe na descrição do vídeo, tá? E com um detalhe que os vídeos são revisados periodicamente, porque eles não refletem um foco definitivo. Sempre nós temos algo melhor a fazer em nossas colocações. A aprendizagem é contínua. Então existe, junto com o nome do vídeo, existe a data da versão do vídeo, tá ok? Então uns vídeos são mais antigos, outros são mais recentes, como este. Então, vamos aos detalhes, mostrando o essencial de cada slide, tá bom? Então, nós temos aqui o mapa conceitual da visão geral. O mapa conceitual, ele começa com uma pergunta focal, que neste caso é: quais aspectos podem ajudar no engajamento com o eixo evolutivo? O que é o eixo evolutivo? É a expansão gradual do nosso estado de consciência, cada vez mais abrangente e cada vez mais profundo, que corresponde ao autoconhecimento, dando uma abertura maior para a intuição, a inspiração, que nos conduzem a fazer pesquisas para um aprendizado mais eficaz. E nesta experiência pessoal de cada um, a gente sugere que sejam feitas anotações, tá? Que tem vários modos de fazer, vários níveis. Tem as anotações de rascunho. Do rascunho nós podemos ter anotações selecionadas para serem guardadas e anotações específicas. Eventualmente estamos lendo um livro e podemos ter um caderninho para fazer as anotações específicas daquele determinado livro. O eixo evolutivo se faz numa progressão
do nosso estado de consciência. E esta terminologia, estes termos, são da psicologia transpessoal, que nos orienta a trabalhar com esta fórmula, VR igual FEC, que significa a vivência da realidade é função do estado de consciência. Ou seja, o nosso estado de consciência cada vez mais expandido, ele tem como resultado uma melhor qualidade na nossa vivência da realidade. Tá bom? E nós apresentamos este mapa conceitual com as fases, mostrando uma sequência do nosso eixo evolutivo, uma sequência da evolução de nossos estados de consciência conforme aumenta o nosso autoconhecimento. Geralmente, nós começamos como estagnantes, que também é um termo da psicologia transpessoal, um termo do Pierre Weil, que é um psicólogo, terapeuta, filósofo francês que foi radicado no Brasil, viveu e trabalhou muito tempo no Brasil como terapeuta. Então, dois termos fundamentais do nosso eixo evolutivo: nossa condição como estagnante e nossa condição, finalmente, como mutantes, ok? Como estagnante, a pessoa tem a consciência limitada ao ego, que é o nosso sistema de pensamentos. E, consequentemente, pela limitação ao ego, a pessoa faz projeções do ego no contexto de atuação. Então, as interpretações feitas em relação ao contexto de atuação, elas são dependentes dos conteúdos do ego. E o que se busca é um desprendimento do ego, como diz o nosso lema do canal: você é melhor do que pensa, porque você é uma dimensão superior ao pensamento, uma dimensão superior ao ego. Então, a evolução se dá nestes estágios: autoconhecimento, autoconfiguração, autorrealização, para chegarmos no nível de mutantes, onde passamos a ter ciclos sucessivos de evolução como mutantes, porque nós podemos ter uma iniciação no autoconhecimento e no eixo evolutivo, mas não existe uma finalização. A evolução do nosso eu não tem limites. Então, quando chegamos ao estágio de mutante, nós ficamos evoluindo em ciclos sucessivos. Ok? Então, vamos comentar aspectos principais de cada fase. O autoconhecimento seria a expansão da consciência. Aqui, neste tópico, é tratada a meditação libertadora, a visão sistêmica de si mesmo, o início da desidentificação do ego e a identificação com o self, que é o nosso verdadeiro ser. E nesta fase, o ego ainda é o condutor da nossa vida. A partir do autoconhecimento, começamos a fazer a nossa autoconfiguração, que muitas vezes é chamada de reforma íntima, que envolve pensamento criativo,
atualização mais consciente do nosso modelo mental, que é o nosso sistema de pensamentos, nosso ego, tendo cada vez mais identificação com o self. Então temos aqui o ego em transição, de condutor para instrumento, que ganha esta condição na nossa autorrealização, onde é despertada a vontade intrínseca ao self, ou seja, a nossa vontade verdadeira ligada ao nosso ser, propiciando-nos uma atuação autoconsciente no mundo, né, no nosso contexto de atuação. Aqui se realiza uma psicossíntese, ou seja, uma integração das partes da nossa personalidade e do nosso ser, com uma identificação com o self mais satisfatória, tornando o ego um instrumento do nosso eu verdadeiro, que é o nosso eu identificado com o self, que é a raiz do nosso ser. Então atingimos a condição de mutante, onde nós fazemos uma observação que é muito pertinente: autoestima, visualização criativa e afirmações. A autoestima, ela é mais produtiva, ela é mais feliz quando se atinge a identificação com a raiz do nosso ser, tá ok? A identificação com o self, quando se alcança a autorrealização. Porque então a nossa autoestima vai se referir ao nosso verdadeiro ser. Se nós tentarmos tratar a autoestima no estágio de estagnante, nós estaremos, vamos dizer assim, estimulando o nosso ego, que muitas vezes se torna um problema. Uma pessoa com um ego muito preponderante, com a consciência muito limitada a um sistema de pensamentos que muitas vezes é arcaico. Então, uma autoestima neste nível não é tão satisfatória quanto uma autoestima ligada ao usufruto do nosso verdadeiro ser. A visualização criativa também. Se nós tentarmos fazer uma visualização criativa limitada ao ego, nós simplesmente vamos ser egoístas. E tendo visualização criativa na dimensão superior ao ego, na dimensão superior ao pensamento, nós vamos ser mais criativos, vamos ter mais condição de liderança, vamos ter mais condição de contribuições, tá? Da mesma forma, as afirmações positivas que podemos fazer, as afirmações de um eu autoconsciente de sua raiz, da fonte de suas competências, é muito mais produtiva do que afirmações limitadas ao ego. Exemplos de afirmações para manter a atenção ligada ao nosso verdadeiro ser. Eu sou o universo autoconsciente, individualizado. Então nós ficamos em ciclos evolutivos, ciclos sucessivos de evolução, como mutantes, quando chegamos neste estágio. E ficamos repetindo as etapas intermediárias, que são o autoconhecimento, autoconfiguração e autorrealização. Tá? Então, vemos que o mapa conceitual nos ajuda na elaboração do nosso modelo mental, que é o nosso modo de pensar, o nosso sistema de pensamentos,
constituindo uma linguagem, um vocabulário apropriado e consistente. E na introdução do canal, o vídeo Visão Geral da Abordagem apresenta as possibilidades futuras com grupos que podemos formar no Facebook, como está planejado, e também no WhatsApp, para que os interessados façam interações. Então, essa é uma condição planejada para o futuro. Por enquanto, estamos com este canal fazendo uma iniciação para que, eventualmente, surjam interessados em prosseguir no estudo do autoconhecimento, no autodesenvolvimento, né? Nas competências socioemocionais, como se fala também, tá ok? Então, vamos ver os próximos slides. Mencionamos esta fórmula do Pierre Weil. A vivência da realidade é função ou efeito do estado de consciência que nós alcançamos. Então, a Pierre Weil resumiu um enunciado da moderna psicologia transpessoal com esta fórmula: a vivência da realidade é função do estado de consciência. E lá no mapa conceitual, nós mostramos a condição de estagnante no início e no final a condição de mutante. Então, podemos dizer que o estagnante é alguém alienado de si mesmo, ele só conhece o seu próprio ego, ele ainda não prestou atenção que nós somos verdadeiramente uma dimensão superior ao pensamento, superior ao nosso ego. Essa dimensão é o self, que é a consciência de si mesmo. Esta dimensão, ela está em linhas pontilhadas para representar que no estagnante ela está, de certa forma, em segundo plano ou esquecida, né? Porque o eu da pessoa está ligado ao ego, que são os seus pensamentos, o sistema de pensamentos, sua história, e o ego, então, é o condutor da vida deste eu. E, na medida que ele se torna um mutante, o eu se identifica mais com o self, que é a consciência de si mesmo, é a raiz do próprio ser, de forma que o ego se torna secundário, sendo um instrumento do eu identificado com o self. Então, nós expandimos a dimensão do nosso eu, sem eliminar o ego. O ego continua sendo importante, até mais importante, porque ele passa a ser instrumento do nosso eu superior, que é ligado ao self, a raiz do nosso ser, a consciência de si mesmo, tá ok? Então, aqui mostra que o self, a nossa dimensão superior, se torna mais importante e o ego fica secundário, não que deixe de ser importante, mas ele se torna um instrumento. Então, muitas vezes se fala erroneamente que precisamos eliminar o ego. Não. O ego, ele é necessário na nossa vida, mas como instrumento. Então, na verdade, o que nós precisamos eliminar é a nossa dependência do ego, tá? Como condutor da nossa vida. O condutor da nossa vida é a nossa consciência superior, o nosso self, que dá abertura para nossas intuições
inspirações, autodeterminação, motivação intrínseca, aí sim entra o ego como instrumento, tá ok? Na sequência temos aqui uma apresentação rápida do Eckhart Tolle, que passou por essa experiência e ele relata essa experiência no livro O Poder do Agora. Então, os slides que podem ser lidos depois, eu não vou comentar para poupar tempo do vídeo, mas como eu disse, vocês podem utilizar o link que está na descrição do vídeo para acessar o material, acessar o conteúdo do vídeo, de modo que vocês possam baixar o conteúdo, neste caso são os 9 slides, podem baixar, eventualmente imprimir, para fazer uma revisão, para ler com mais detalhes, tá ok? Da mesma forma, o livro Inteligência Espiritual é um livro importante de referência para o canal. Então, sugiro que vocês acessem através do link para terem a possibilidade de fazer a revisão, lerem os detalhes. Aqui temos anotações. Na apresentação do mapa conceitual, eu mencionei as anotações como uma ferramenta muito útil para o nosso aprendizado, para o nosso autoconhecimento, para o desenvolvimento do nosso modelo mental. Então, aqui eu coloco alguns exemplos de anotações que podem ser tanto tomadas de livros ou de sites consultados, como de inspiração. Então, o que é tirado de livro nestes exemplos tem a fonte, como, por exemplo, obtive do Eric Butterworth esta frase: você vê as coisas não como elas são, mas como você é. Por isso que quando a gente tem uma evolução no nosso estado de consciência, a gente passa a ver com mais clareza as coisas objetivas, né? Porque, na verdade, nada é completamente objetivo. Tudo é interpretado de acordo com o que somos, ou seja, de acordo com o nosso modelo mental. Mas temos aqui uma percepção anotada, né, sobre a vontade invertida, abordando o conceito de inversão. O que seria a vontade invertida, que é típica do estagnante? É querer a realidade externa, tá? Ser dependente da realidade externa para a minha satisfação interna. Ou seja, o meu bem-estar depende da realidade externa. Então, isso causa muita angústia, causa muito estresse, distúrbios emocionais. Tá ok? Então, nós vamos ver que precisamos desinverter a vontade, ou seja, alcançar a nossa satisfação diretamente do nosso ser, sem uma condição externa como dependência, tá? Então, na sequência, temos aqui do Alan Watts esta frase interessante: acordar para quem você é requer desapego de quem você imagina ser. O conceito de projeção é uma malandragem psíquica atribuindo a outrem a própria conduta interior escondida na forma de pensamentos e emoções, feita inconscientemente porque se perdeu o contato com a própria consciência de si mesmo.
é uma procura de justificativas externas para a insatisfação interna do ego invertido. Outra percepção: se eu estou contra mim, quem poderá me defender? Ninguém. Se a consciência transpessoal emergisse subitamente, haveria um grande susto coletivo por ficar exposta, sem rodeios, à imensa desordem da humanidade. Quando ficar evidente que somos todos a mesma consciência, cessarão as disputas e os conflitos. Então, são exemplos de anotações que a gente sugere que cada um faça nesse processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, né? Com a ajuda de materiais de referência que pode ser coletado a partir do canal aqui, tá? E depois se expandir de acordo com a inclinação natural de cada um. Porque, embora sejamos todos a mesma consciência cósmica, a maneira de expressar isso é diferenciada em nível pessoal. Então, é necessário que cada um encontre o seu caminho do seu próprio interior, e na medida em que pudermos interagir com as nossas descobertas, nós vamos nos ajudar mutuamente, ok? Depois das anotações, estas anotações são colocadas como anotações feitas à mão num caderninho, né? Num bloquinho, que pode ser um bloquinho de rascunho, enfim, um caderninho, onde a gente faria anotações à mão para começar, porque as anotações feitas à mão são muito mais eficazes para assimilação do que se a gente escrever no Word, por exemplo, tá? É uma expressão mais natural do domínio do nosso conhecimento, escrever à mão mesmo, tá? Então essas anotações são de uma maneira mais simples. Para buscar novos enfoques ou aprofundar a nossa compreensão, aqui tem uma sugestão de utilizar a inteligência artificial. Então aqui eu estou dando exemplo da Meta Artificial Intelligence, que é a inteligência artificial disponível no WhatsApp, que cada um pode, quando bate uma ideia assim, puxa, o que será que é que poderia ser tal coisa? Você escreve aquela tal coisa e a inteligência artificial, neste caso o Meta aí, ele faz um resumo como este, quando eu coloquei estagnante, psicologia transpessoal. Então, eu não vou ler tudo para não encompridar demais o vídeo, mas vejam que aqui ele diz: na psicologia transpessoal, o conceito de estagnante pode se referir ao estado de paralisia ou falta de progresso espiritual, emocional ou psicológico. Então ele explica as causas da estagnação, as consequências da estagnação, como superar a estagnação e técnicas para superar a estagnação. Então, da mesma forma que os outros slides, eu sugiro que vocês, através do link, acessem esses conteúdos para poderem baixar e elaborar. Podem até imprimir, escrever em cima, elaborando o seu próprio modelo mental, tá bom? Outra consulta à inteligência artificial, o apego ao ego. Então, aqui ele responde que o apego ao ego é um conceito que se refere à tendência de identificar-se excessivamente com o próprio ego,
ou seja, com a imagem que temos de nós mesmos, isso pode levar a uma série de problemas diversos, né? Então, ele mostra aqui características do apego ao ego, problemas causados pelo apego ao ego e como superar o apego ao ego. Então vejam que a inteligência artificial já tem em sua imensa base de dados informações sobre autoconhecimento. Então, ela é muito útil para as nossas pesquisas. Com uma ressalva, nós não podemos confiar cegamente na inteligência artificial. Nós temos que fazer uma revisão. Neste caso, eu não alterei nada, eu estou colocando aqui do jeito que ela veio. Mas, eventualmente, ela pode cometer enganos. Eu já constatei enganos da inteligência artificial, porque ela depende do que está na web. Ela depende das informações que estão registradas na web. Então, pode haver informações erradas, tá bom? Então, digamos assim, que consultas à inteligência artificial pode ser considerado um outro nível de anotações, porque a gente pode registrar a resposta da inteligência artificial para a gente poder meditar sobre aquilo e elaborar e desenvolver o nosso modelo mental. E uma outra maneira de fazer anotações seria na forma de poesia, que é uma manifestação de um estado de consciência, num momento de inspiração, manifestado muitas vezes com metáforas, de um modo mais afetuoso do que o texto tradicional, que normalmente é mais intelectualizado, e com rima opcional. Então, como este é o primeiro apresentado, então eu vou ler um texto, uma poesia chamada Parecendo Viver, que foi, vamos dizer assim, colocada como representativa do estagnante. Neste mundo externo em que pareço viver, tento viver a minha vida interna, eterna, fraterna, mas tudo que eu falo é mentira, tudo que eu faço é falso, porque existe uma verdade maior do que tudo que sou capaz de dizer. Existe um amor bem maior do que tudo que sou capaz de amar. Mas há de existir um tempo sem tempo que seja infinitamente maior do que o tempo que eu tenho para aprender o que já sei, para amar o que já amo, para viver o que já vivo. Tudo é a mesma vida, tudo é a mesma verdade, tudo é o mesmo amor. Apenas o meu olhar é perdido, as minhas palavras são perdidas, o meu amor vive escondido dentro de mim, e eu sou apenas uma fachada neste mundo em que pareço viver. Então, para apresentar como este tópico, eixo evolutivo, que começou com esta apresentação, em seguida o mapa conceitual e alguns slides complementares. Os outros vídeos desta sessão eixo evolutivo apresentam separadamente, especificamente, o autoconhecimento,
autoconfiguração, autorrealização e o mutante, de uma maneira um pouco mais detalhada. Então, no momento era isso. Muito obrigado.